Meus amados irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, para falarmos da bondade e misericórdia do Senhor nesta noite, a qual Deus se tem preparado para nós. Eu me alegro, me regozijo no Senhor por essa oportunidade que Deus me concede de estar mais uma vez, pois, como o nosso pastor Oswaldo está falando, tem muitas pessoas que eles não estão doentes fisicamente, mas espiritualmente. E a doença espiritual, irmãos, também é muito séria. É muito séria. Eu diria que pior do que a física. Porque se alguém parte para a eternidade com uma doença física, mas ele é crente, salvo e liberto do Senhor Jesus, tem a salvação. Mas se não for, se for doença espiritual, como é que fica? Mas aí a pergunta para qualquer um fazer os seus análises. Meus irmãos, nós teremos, em nome de Jesus, domingo pela manhã, a oração, logo após a oração, a visita e o evangelismo. Eu não anunciei no domingo, pois eu esqueci, mas domingo próximo teremos visita e evangelismo, Os irmãos que precisarem de uma visita, assim, nos comuniquem, ou que é um irmão, um parente, um amigo, precisa de uma visita, para nós ir, para nós estar fazendo essa visita. Isso é muito bom, de grande valia. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Apocalipse, glória a Deus, capítulo número 12, do versículo 8 ao 11, nós estaremos lendo em nome de Jesus, Apocalipse, do 12, verso 8 a 11, glória a Deus. Jesus é bom, maravilhoso, e a sua misericórdia é a causa de sermos destruídos. Glória a Deus. Apocalipse 2, verso 8 a 11 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, nós estamos diante de uma palavra poderosa, maravilhosa, uma palavra eu diria que praticamente uma exortação tamanha, pois parece um controverso que Jesus usa João por intermédio do Espírito Santo a escrever a segunda carta à igreja que está em Esmirna, e ele começa a discorrer e diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Glória a Deus. Amados irmãos, eu fico observando que a igreja de Esmirna, hoje conhecida como Esmirna, esta igreja, ela está localizada no pequeno continente da Ásia Menor, a atual Turquia asiática. Esta igreja, ela passou por uma perseguição muito grande, a igreja de Esmirna. A partir do tempo de João 90 depois de Cristo, até mais ou menos 312 depois de Cristo,
os cristãos foram violentamente perseguidos. Isso é um prefácio da igreja de Herminas. Porque, irmão, nós temos que... É um culto de ensinamento. Ele é um culto um pouco diferenciado de pregação. Um culto, vamos pregar, vamos... É aqui estamos para instruir, para mostrar. E nós temos que entender o que literalmente diz o teor bíblico. O que literalmente diz a palavra de Deus. O que está inserido dentro das páginas sagradas. Porque às vezes nós lemos alguns textos e ficamos um pouco perdidos. Talvez a história já aconteceu, ou estará para acontecer. Mas a igreja de Esmirna, ela passou por um período muito caótico. Você observa que ele diz aqui o verso de número 9, parece uma ironia. Porque diz assim, eu sei as tuas obras e tribulação. Isso é Jesus falando por intermédio de João. E pobreza. Até aí tudo bem, mas olha o que diz, está aqui entre parênteses, mas tu és rico. Mas tu és rico. Peraí, mas afinal de contas, é pobre ou é rico? Ele diz assim, e há blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Há alguma incógnita bíblica dentro do versículo de número 9, que se nós olharmos a olhos nus, parece um controverso, uma ironia, uma coisa meio contraditória, mas não é. Porque eu estava salientando que a igreja de Esmirna, ela passou por uma grande tribulação, uma grande perseguição. Glória a Deus. Aleluia! Glória, aleluia! Observando que literalmente vai discorrer a história bíblica sobre a igreja de Esmirna, depois dos anos 90, que Cristo foi assunto ao céu, ela começou a ter uns problemas sérios, muito sérios. Irmãos, Esmirna é uma cidade antiga, muito antes de Cristo. Foi destruída, foi arrebentada, mas enfim, Esmirna, nos dias do Novo Testamento, havia cerca de 100 mil habitantes, Por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre Ásia e Europa, era uma cidade próspera, porque havia em sua localidade um porto. E cidade portuária sempre ela é bem sucedida, inclusive quando ela faz ponte para outra. E Esmirna era uma dessas. Por isso que era uma cidade bem sucedida. E ninguém queria perder essa cidade, deixar que ela se acabasse literalmente. Glória a Deus. Hoje é a terceira maior cidade da Turquia e o segundo porto mais importante do país. Você observa que realmente o que Deus usa João para falar à igreja, não literalmente a Esmirna, mas a igreja, ao anjo que ali está, ele usava com propriedade as suas palavras. Deus mandou exortar a igreja em si, advertir a igreja em si, por causa de uma grande perseguição que viria sobre a igreja, porque a cidade de Esmirna era uma cidade, literalmente, idólatra. E a igreja de Esmirna foi constituída para que anunciasse as boas novas. Por isso que João, por intermédio do Espírito Santo, escreve para o povo que ali está. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esmirna era uma cidade antiga, habitada há milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade foi destruída pelos lídios 600 anos antes de Cristo. Escute bem. Havia assim um objetivo de acabar, de extirpar Esmirna. Agora eu fico pensando, irmãos, que esse objetivo de Satanás acabar com alguma coisa a qual Deus quer fazer algo grande, não é de hoje nem de ontem.
O inimigo, ele sempre investe. E essa cidade, ela foi destruída, mas no quarto século antes de Cristo foi reconstruída. Aí diz que a cidade ganhou nova vida e por ser descrita como uma cidade que morreu e tornou-se a viver. Ela ressurgiu de entre nada e apareceu, foi crescendo. Mas ela tornou-se com muita veemência uma cidade idólatra. Os romanos, de uma certa maneira, interviu, fez ali eu diria que um local para adoração a deuses estranhos, né? Eu não quero discorrer toda a história, porque o tempo passa rápido e não dá para discorrer a história, literalmente, de Esmirna, num curto tempo. Mas eu pular alguns pontos para mostrar aos irmãos o que diz literalmente o texto para nós nos dias atuais que estamos vivendo. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Esmirna também é famosa por ter sido o lar de Policarpo, bispo de Esmirna, que morreu martirizado em 159 depois de Cristo. Mataram ele. Meus amados irmãos, a fúria diabólica, satânica, para extinguir o poder do Evangelho, desde a assunção de Cristo, ou desde o seu momento de Cristo sobre a terra, é grande. Toda a história bíblica nos mostra que Cristo deixou o trono de glória, desceu a este mundo, nasceu de uma mulher, por obra do Espírito Santo, e desde o seu nascimento, ele é perseguido. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Até que levaram ele sobre um monte de cruz, acabaram com a sua vida, mas ele veio com o objetivo de morrer e de ressurgir de entre os mortos, para dar à igreja, para dar ao povo que depois ia prosseguir, a esperança que existe, a ressurreição daqueles que nele morreram, daqueles que por ele perderam a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Mas observe que mais tarde, escute bem, isto é uma cidade, eu diria, muito sério, concernente ao sentido espiritual, em que se refere igreja. Mas sobre servir a outros deuses, servir imagem, deusas que eles constituíram, ela era muito forte. E por esse intermédio é que a igreja de Esmirna foi sufocada. Os cristãos de Esmirna foram sufocados, foram martirizados, perderam os vidas. Por isso que você diz assim, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e viveu. Ele está falando, Jesus dizendo, eu sou o primeiro, mas também sou o último. Ou seja, eu sou o alfa, mas eu sou o ômega. Eu morri, mas estou vivo, eu ressurgi. Ele diz assim, vocês passarão por grandes tribulações. Glória a Deus. Irmãos, aí eu imagino Jesus dando um conselho para a igreja, que eles iriam passar por uma tribulação. Pastor, o dono da obra, ele diz, se vocês vão para ele que pode, ele que tem o poder de entrar no cenário, agir, fazer alguma coisa. Mas não, ele disse, não, vocês vão passar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mais tarde, no ano 178 depois de Cristo, Esmirna mais ou menos é destruída por intermédio de um terremoto que deu lá em Esmirna. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Mas hoje a população alcança aproximadamente 500 mil de habitantes. Então ela é forte, ela ressurgiu. Glória a Jesus. Nós vamos mais além. O verso de número 9 que eu estava salientando diz, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E há blasfema nos que dizem judeus e não são,
mas são da sinagoga de Satanás? Eu olho para esse versículo de número 10, irmãos, de número 9, desculpa, e eu emprego ele hoje dentro do seio da igreja. Meus irmãos, às vezes nós queremos desistir tão fácil, parar tão rápido na caminhada, na trajetória, mas desde as antiguidades existem problemas. Pessoas que estão inseridas no meio, no seio da igreja, mas que realmente não proferem a mesma fé. Pessoas que, sabe, dizem que são e não são. E o texto diz, olha, eles não são, eles mentem. Eles são da sinagoga de Satanás. Parece pesado falar isso, mas é a Bíblia que diz. Olha, irmãos, todos quantos se levantam são opositores da obra de Deus. Eles são o quê? Da sinagoga? Vocês estão com medo de falar? Da sinagoga é Satanás. Eu vou falar, mas é a Bíblia que diz, não sou eu. Paulo, certo dia, chamou o cara de filho do diabo. Ô, filho do diabo. Por intermédio do quê? Da perseguição. Sabe? Dele querer sufocar a obra de Cristo. Meus irmãos, século 21 não é diferente. Aí nós sempre falamos, eu sempre falo isso, mas Senhor, a obra é tua, tu conhece, tu sabe, Senhor, age, intervê, faça alguma coisa, não é? Glória a Jesus. Jesus é bom, mas assim, Jesus se apresenta para o anjo da igreja e a congregação como o primeiro e o último, frisando sua eternidade. Esta declaração equivale a ser o alfa e o ômega, ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto grego, como se fosse o nosso A e o Z. O nosso alfabeto começa com A e termina em Z, né? Mas o alfabeto grego é diferente, ou seja, o princípio e o fim. Aleluia. Como princípio, o primeiro e alfa, ele é a fonte originária da vida. O nosso Jesus, irmãos, ele é aquele que iniciou tudo. O nosso Deus, eu me regozijo quando Deus vai fazer o homem lá no Éden, quando ele vai formalizar o homem, ele disse assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós lemos todo o Velho Testamento, nós não ouvimos, nós não vemos Jesus cantado, mas Jesus já existia. Pois eles façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus estava lá na antiguidade, lá no início da história. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que ele é o primeiro, né? Ele é o início de tudo, todas as coisas, da vida, e tudo quanto foi feito por ele. Aleluia, glória a Jesus. Último, e como último fim, é o ômega, é o que continua existindo. O princípio da vida após a morte, foi morto e reviveu. Falamos do seu poder sobre a morte e ressurreição. O ômega é fim, eu diria que entre aspas. Que quando ele morreu, realmente para quem morre, pensa que esse é o fim. Mas é o início de um novo ciclo no âmbito espiritual. Porque aí vai começar uma nova vida. É vida que não acaba mais, diz a Bíblia nos fala sobre isso, que quando nós partimos desta vida comum para a vida eterna para sempre, acabou, ali vamos ou com Cristo ou sem Cristo. Então, vai quem ressurgir de entre os mortos para reinar com Cristo reinará, e não, ao contrário, acontecerá. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse verso 8 é o que está frisando que ele é o primeiro e o último. Eu quero também salientar que eu mesmo diante da morte não precisaria temer, eles haveriam de ressuscitar. Quando Jesus diz, por intermédio de João, para os irmãos de Esmirna, para eles não temer diante da morte, parece uma incógnita, não temer diante da morte. Irmãos, em tese eu tenho medo de morrer, mas já falei aqui diversas vezes, vou dizer mais uma vez: se a morte for descanso, eu prefiro viver cansado.
Daí que você descansou, né? Mas claro que isso é casos e casos. Quando Jesus diz para os irmãos de Esmirna não temer a morte, ele diz assim: olha, se vocês morrerem hoje, vocês reinarão comigo, ou viverão comigo. É isso que ele quer dizer, para você não ter medo. Vamos ler 1 Coríntios 15, 52. Vamos ler, irmãos. Se vocês encontrar, ler para mim, me ajudem. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 52. Depois nós leremos 1 Tessalonicenses 4, 16. Mas primeiro carta de Paulo escreve a Coríntios, capítulo 15, verso 52. Quem encontrou, vou ler, por gentileza. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Olha o que Paulo diz para os irmãos de Coríntios. Então, era isso que Jesus estava dizendo para os irmãos lá de Esmirna: ó, não se preocupe, porque a trombeta vai soar e vamos ressuscitar para reinar com Ele. Agora, nós que estamos vivos, vamos ser transformados para subir junto com aqueles que dormem no Senhor. De maneira alguma, os que partiram não vai nos anteceder. Nós iremos junto com eles entrar nas regiões celestiais para reinar com Cristo. É o que Paulo diz, né? 1 Tessalonicenses 4, 16. Quem encontrou, leia, por gentileza. Glória a Deus. Quem encontrou, pode ler. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu me alegro, irmãos. Eu me regozijo com essa palavra. Por favor, refrige novamente. Escute bem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha como o Senhor descerá, com voz de alarido, com trombeta de Deus. Mas os que dormem no Senhor ressuscitarão ou ressuscitarão primeiro. Para que isso aconteça, para que nós, junto com eles, se junte nos ares e suba para a grande festa que espera. Aleluia. Glória a Jesus. Isso aqui ainda não é o final. Essa ressurreição é para as bordas do Cordeiro, porque a igreja vai subir junto. Então, os que dormem no Senhor, eles vão ter essa ressurreição. Os que não dormem no Senhor permanecerão lá para o grande dia. Só ressurgirão lá do sepulcro, lá onde estiver os que dormem no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas aqueles que partiram sem Cristo ainda permanecerão aguardando o último momento, ou seja, a segunda ressurreição. Porque a igreja, o povo de Deus, é que vai ressurgir. Era isso que Jesus falava por intermédio de João para os irmãos de Esmirna, o confortando, irmãos, por causa da perseguição que era tamanha em Esmirna. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Olha o que ele diz aqui, ó. Jesus viu a tribulação e a pobreza da igreja de Esmirna. Não que os cristãos fossem assim tão pobres, mas mediante as perseguições que sofreram, perderam tudo. Eles não eram pobres, não eram. Mas por causa da perseguição, eles perderam tudo. Sabe que aquela tese, teu emprego, na época você acredita, então não é para você. Então, irmãos, de onde se tira, se coloca, vai fazer o quê? Se acabar. E essa perseguição os irmãos sofreram na época. A igreja de Esmirna sofreu. Seus empregos foram encarcerados, tiveram seus bens confiscados pelo poderio romano, levados à pobreza. Tudo que tinha os irmãos foram confiscados pelo governo romano, pelos poderios de Roma. Crente, professa Cristo, é Bíblia, no ditado popular brasileiro, então, confisca o que tem, tira o que tem, vamos ver se eles vão permanecer. É por isso que Jesus fala assim, ó, para você entender o verso 9.
Eu falei, parecia uma ironia, né? Você entendeu? Agora eu vou ler. Pastor, ontem esse raciocínio do senhor estava dizendo aí que o governo Lula ele estava com um propósito de fazer esse mesmo critério que aconteceu na igreja de Ermina. Por exemplo, esse caso dessa Bolsa Família era uma estratégia do governo dele possuir um monopólio sobre o povo, por exemplo, de enganar o pessoal que estava nessa Bolsa Família. Aí o pessoal ficava obcecado por essa ajuda, aí ele se submetia ao presidente, não arrumaria emprego e ficava na dependência do governo. Isso aí é está entendendo? O que Satanás às vezes quer fazer com o povo, tomar o que o pessoal tem, para o pessoal ficar na dependência dele. Tem poder, por isso que ele está preso. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a questão aqui do imperador de Roma é diferente da nossa que se coloca. Se há muitas falácias por aí afora, a gente não pode entrar em méritos de falácia, né? Inclusive uma questão como essa, porque emprego se tinha. Então, a povo era caquinho se eles fossem preguiçosos. Não era o caso da igreja de Esmirna, né? Mas enfim, não vamos entrar por esse mérito, vamos aqui. Aí foram confiscados os seus bens, tirando o que eles tinham, e aí vamos ver se eles prevalecem sendo cristão. Por isso que ele diz assim, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Aí colocar assim entre parênteses aqui, mas tu és rico. Aí ele diz, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, irmãos, por isso que aconteceu esse problema lá na igreja de Esmirna, e Jesus falando com o intermédio de João, para eles aqui. Aí, se nós não entendemos literalmente a situação, vamos ficar meio que voando. Temos que entender o que diz o raciocínio do texto, a história da igreja, para literalmente chegarmos a uma conclusão. Glória a Jesus. Mas o tempo se passou. Glória a Jesus. Eu quero salientar aqui um pouco mais Esmirna. Mas esses judeus não eram judeus e nem descendentes espirituais de Abraão. Rejeitavam Cristo e clamavam ser os verdadeiros adoradores, enquanto na verdade eram controlados por Satanás, a exemplo dos mesmos judeus que mataram Jesus declarante. As primeiras sinagogas, congregação de judeus, tiveram sua origem na Babilônia, durante o período do cativeiro babilônico, onde eles buscavam a face do Deus de Israel. Calcula-se que, nos dias de Jesus, na terra, havia mais de 500 sinagogas em Jerusalém. Porém, muitos judeus foram ganhos para o gnosticismo no final do primeiro século e seguiram essa doutrina. Em Esmirna, em Filadélfia, os judeus gnósticos tinham fundado duas. Na concepção deles era um lugar do auge e do saber. Mas Jesus adverte que são da sinagoga de Satanás. É por isso que ele fala assim, não são judeus, são falsos. São da sinagoga de Satanás. É por isso que Jesus usa João para dizer isso. Eles arrumaram aí algumas coisas, então mentem. Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, e hoje, no pleno século XXI, olha bem o que eu vou falar para vocês. Tem muitos por aí, irmãos, que não querem mais ser instruídos, receber a instrução de Deus. Da genuína palavra de Deus, vocês devem conhecer. Porque quando diz assim, vou dar um exemplo. Eu não gosto daquela igreja A, porque lá a doutrina é muito séria, porque é isso, porque é aquilo. Mas a igreja vai B, C, D, já é mais flexível, a E já pode tudo, a Z está tudo certo. Aí diz o que, pastor? Somos crentes. Somos crentes. Aí Jesus disse, não, sou não. Glória. Sou não, mente, eles mentem. Jesus. Eles são da sinagoga de Satanás. Como, irmãos, que eu profere a mesma fé, que o pastor profere, e eu quero pegar o pastor e esganar. Estou lutando para que o trabalho que ele faz venha cair. Estou lutando para que a igreja que ele dirija venha fechar as portas. E eu profere
texto, examine o texto e tire as conclusões. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia nos diz, está escrito que o meu povo erra por falta do conhecimento. Quando se tem o conhecimento, não se erra. E se errar, infringe ensinamento e conhecimento. Glória ao nome de Jesus. A hora se passou rápido, mas eu quero pular, quero correr aqui, eu quero salientar para vocês que os 10 dias que diz aqui, ó. Deixa eu ver qual versículo fala sobre os 10 dias. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Verso número 10. Mas diz assim, ó: se fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. Olha, se a tribulação só é 10 dias, e aí? Então, dentro de 10 dias o cara vai morrer? Vamos lá. Tal perseguição ou tribulação, Jesus deu um número de 10 dias. Isso é incógnita, irmãos. Isso é incógnita. Esses 10 dias equivalem à referência histórica e profética. Como referência histórica, a igreja sofreu de fato 10 perseguições. Não foi 10 dias, 10 perseguições. Ok? Distante distintas, desde o reinado do imperador Nero até o Diocleciano. Vamos lá, para nós encerrar aqui. Vou ler aqui para vocês. Sobre Nero, de 64 a 68 DC, ou seja, depois de Cristo. Sobre Domiciano, de 68 a 96, depois de Cristo. Sobre Trajano, de 104 a 117. Sobre Aurélio, de 161 a 180. Sobre Severo, de 200 a 211. Sobre Máximo, 235 a 237. Sobre Décio, de 250 a 253. Sobre Valeriano, de 257 a 260. E sobre Aureliano, de 270 a 275. E sobre Diocleciano, de 303 a 312. Então, essas 10 perseguições durante esse reinado é o que equivale a 10 anos. Que foi dito aqui. Não era, aliás, desculpa, 10 dias. Não era 10 dias literalmente dito. Isso é uma incógnita bíblica. Meus irmãos, mas o tempo passou. Passou-se a perseguição, entre aspas. Hoje nós estamos no século XXI, estamos falando da igreja brasileira. A igreja brasileira em si hoje, ela sofre uma perseguição muito grande. Glória a Deus. Talvez vocês que aqui estão com pessoas comuns não consigam entender. Mas nós, como vamos para a reunião de pastores, de ministros, lá é estampado para nós o que vem sendo colocado, projeto de leis que estão em iminência, outros que estão para ser aprovada, e outros que estão tentando fazer leis para arrebentar, acabar com a igreja de Cristo. Meus irmãos, se nós não despertarmos, olha, colocar o joelho sobre o chão e clamar ao Senhor, vamos passar por um grande vendaval aí, em que se diz concernente à vida espiritual. Nós, irmãos, que queremos conservar a sã doutrina, como disse Paulo para Timóteo, já estamos sofrendo um dano muito grande. Então, um dano grande. Por quê? Porque os homens não querem mais para obedecer. Não é verdade? Quando se coloca essa doutrina, o negócio complica. Os homens, eles querem para si algo ou alguma coisa que venha alimentar o seu ego. Ele pode fazer do jeito que ele quer, tudo bem. Mas, irmãos, a igreja de Cristo, nós, o povo de Deus, não podemos e não devemos aderir a essas coisas que vêm acontecendo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe nossas vidas, continue orando em nosso favor, para que Deus nos dê graça, entendimento e sabedoria para falar.